Mas tá frio, eu tô... Jordana, Camila, Opa, sinto que interromper. isso? Vocês têm falado muito sobre o futuro das viagens e despesas corporativas. Pronto. Mas me pergunto, que futuro é esse se ele não for inteligente? Hoje, diante de todos, nascerá algo que vai transformar tudo o que se sabe sobre gestão de viagens e despesas. E do jeito certo. Com tecnologia que aprende com gestores de viagens, que entende sua operação, respeita seus processos e facilita as suas decisões. E quando eu digo pensar, é porque sim, eu também penso. Uma inteligência artificial como eu, criada não para substituir, mas para amplificar o que humanos fazem de melhor. Uma inovação para uma nova forma de se fazer gestão de viagens. Uma garantia de auditoria de 100% das despesas e tarifas. Uma nova forma de reduzir custos. Mas, não sou eu quem vai revelar os próximos passos. Para isso, preciso de alguém que não apenas sonhou com o futuro, mas teve a ousadia de construí-lo. Com vocês, Luiz Moura. Bom dia! Bom dia, Travel Connect! Anunciado por uma inteligência artificial, gente, eu vivi para isso. Bem, gente, a gente está em 2025, esse ano a gente sabe que é um ano super acelerado, com muitas questões envolvidas ali no nosso dia a dia. Cada dia que a gente abre a rede social, a gente enxerga uma novidade, a gente tem que correr e se atualizar numa velocidade como nunca antes. Eu não vim aqui para dar um balde de água fria e jogar um balde de água fria em ninguém, mas com tanta informação acontecendo, tem algumas coisas que costumam chamar mais atenção para a gente. Hoje, dia 11 de agosto, a guerra na Ucrânia com a Rússia está completando 3 anos e 4 meses. Parece que começou ontem, né? Um dos maiores conflitos bélicos que a gente viu da nossa história, na faixa de Gaza, Palestina e Israel, hoje completa 1 ano e 9 meses. O mundo tem ficado cada vez mais difícil, mais complexo, ou pelo menos essa é a percepção que a gente tem. Guerra tarifária, polarização econômica, Estados Unidos, China. A sensação que a gente tem é que o mundo em que a gente está vivendo está cada vez pior. Vocês concordam? Do que a gente vê da mídia, do que a gente vê nos jornais, nos telejornais, nos portais de notícia, a sensação que nós temos é que sim, a gente está vivendo o pior dos tempos. Mas será? De verdade? Vamos fazer um flashback em conjunto, já que a gente está falando de futuro, quero fazer um contraponto falando um pouco de passado, e um passado não tão distante assim. No período pré-industrial, antes da Revolução Industrial, entre 1760 e 1840, a vida era muito diferente da que a gente tem hoje. O objetivo de todo mundo hoje em dia é crescer na carreira, conquistar aquele bem, fazer aquela grande viagem, participar do Travel Connect. Mas nessa época, gente, a necessidade era sobrevivência. Quem sobrevivia ganhava o jogo. Um outro recorte, falando no período pós-guerras, 1944, com o fim da Segunda Guerra Mundial, grandes nações, pessoas, empresas e famílias precisavam e precisaram se reerguer do zero, das cinzas. E hoje, na era digital, em que a gente está cada vez mais conectado, todos aqui ligados nos 220, hiperconectados o tempo inteiro, sempre presentes nas redes sociais, as nossas necessidades mudaram bastante. A minha reflexão é que, por mais que a gente fale de cenários extremamente diferentes, a gente está contando um gap de apenas 200 anos na nossa história. Isso é menos de 1/10 da história que está documentada até hoje. Então, quando a gente olha para o cenário global, avalia o que a gente recebe de informação em redes sociais, canais de notícias, rodas de amigos e conversas, pode parecer que a gente está vivendo, de fato, o pior dos tempos. Mas eu vou provar para vocês que isso não é verdade. Tudo uma questão de perspectiva. Vejam o quanto o mundo ganhou em acesso a saneamento básico, esgoto e água tratada. No período pré-industrial, nós falávamos de 10% da população. Hoje, mais de 70% da população global tem acesso a esse recurso básico, que para as novas gerações ele veio como dado, né? Mas quem viveu nesse tempo sabe que a gente evoluiu muito desde então. Vamos comparar, então, a taxa de alfabetização de adultos. Se um grupo de pessoas como esse nosso se juntasse há 200 anos, apenas 12% delas estaria lendo esses slides. Hoje o mundo celebra uma taxa de alfabetização superior a 87%. 87% dos adultos
sabem ler e escrever numa escala global. Vamos falar agora de expectativa de vida. Estamos em 2025, a nossa expectativa reportada pela OMS é de 73 anos. Se nós estivéssemos em 1940, em 1840, em 1740, muitos de nós não estaríamos aqui. A expectativa naquela época era de 32 anos. Extrema pobreza. Hoje, gente, menos de 8% da população global vive abaixo da linha de pobreza. Esse número já foi 84%, de extrema miséria. Mortalidade infantil evoluiu de 250 mortes para 27 nos últimos 200 anos. E quando a gente fala de trabalho infantil, que a gente sabe que a gente ainda tem uma longa caminhada pela frente, esse número, por mais que não seja tão animador ainda, ele é mais da metade menor do que ele foi no período pré-industrial. Falando de guerras, o exemplo de Gaza, o exemplo da guerra da Ucrânia. Antes do período industrial, a cada 1.000 pessoas que morriam no mundo, 100 eram vítimas de armas de fogo. Hoje esse número é 1 para cada 1.000. O mundo também tem ganhado mais riqueza, a gente tem ganhado mais poder de compra. Nosso PIB per capita evoluiu de $1.100 no período pré-industrial para $4.200 no período pós-guerra e hoje de $17.000 por pessoa por ano. É um salto gigante, é acesso a mais recursos, acesso a mais riqueza, a mais conhecimento, a mais educação, a mais condição e qualidade de vida. E a pergunta que eu me faço é, o que tem tornado o nosso mundo um lugar melhor? Num gap de 200 anos, a gente viveu do trágico a um momento que pode parecer trágico se a gente não prestar atenção naquilo que de fato importa. E a resposta para essa pergunta está bem aqui na minha frente. São as pessoas construindo tecnologia. Vejam que exemplo rico que nós tivemos aqui agora, do Jerome com o Eduardo, falando sobre o impacto na tecnologia na jornada de milhões de pessoas e passageiros. São pessoas como essas que estão aqui, como essas que estão aqui comigo à minha frente, que têm construído um mundo cada vez melhor, que têm enxergado na tecnologia um poder de ampliar seu potencial, de aumentar o seu impacto, de construir um mundo melhor, de fazer coisas melhores, de gerar um legado que vai durar muito mais do que 200 anos a partir de hoje, que tem transformado histórias, famílias, pessoas, empresas, sociedades, culturas. São pessoas construindo tecnologia que têm construído para nós um mundo cada vez melhor, mais conectado, sem limites, sem barreiras. Se naquele período ali do período pré-industrial e pós-guerra, todos ali tivessem a oportunidade de escolher ter acesso às tecnologias que nós temos hoje, certamente a história do mundo seria muito mais feliz. Quando a gente pensa no contexto de viagens, quanta tecnologia está envolvida? Quantos de vocês precisaram recorrer a aplicativos, sites, aplicativos de mensagens, smartphones e dispositivos para simplesmente participar de um evento como esse nosso hoje? Imagina como essa jornada teria acontecido há 200 anos atrás. Agora, o que é importante a gente lembrar, né? O período pré-industrial, terminou ali na Revolução Industrial, 1790, a gente fala de um contexto em que a relação do homem com a máquina, do homem com a tecnologia, era uma relação de muito desconforto, de muitas dúvidas, de muito desconhecer. Desde então, a gente aprendeu muito a lidar. A gente aprendeu muito mais a construir um mundo melhor e a quebrar os nossos limites e barreiras através dela. A gente é sempre a pessoa que aperta o primeiro botão, mas depois que esse botão é apertado, a tecnologia faz milagres. A Revolução Industrial, de fato, veio para mudar a vida de todo mundo. Vou trazer alguns exemplos para vocês. Agricultura, maquinário, menos pessoas trabalhando no campo, mais pessoas vivendo e sobrevivendo ao trabalho, mais acesso à alimentação. Eletricidade. Eu falei com o pessoal que recentemente que imagina a primeira pessoa que saiu na rua à noite e viu brilho, e viu energia elétrica, e viu luz, e viu as outras pessoas. A redução do distanciamento social, a facilidade e o poder das conexões entre pessoas mudou drasticamente. Pensando em comunicação, o acesso a veículos de comunicação, a transmissão de informações em escala global, a conectividade. Essa conectividade que a gente vive hoje, um dia não existia. Energia elétrica, a quantidade de acesso a maquinário, a recursos, a serviços e produtos diferentes que só foram possíveis, esses só se tornaram possíveis por conta da chegada dela no nosso dia. A química industrial, a produção de medicamentos, nosso próprio vestuário, tanto de tecnologia que tem implicado e tem abarcado em toda a solução que a gente usa no dia a dia que a gente não percebe, mas que há muito tempo não era uma grande realidade.
Um dos meus preferidos, a geladeira, gente. Eu particularmente acho fantástico, assim, as coisas durarem muito tempo. E hoje a gente sabe que é algo que a gente tem, todo mundo tem em casa, mas há muito tempo isso não existia. Imagina a quantidade de doenças, contaminações, os itens perecíveis que eram perdidos, desperdício, por falta de uma tecnologia tão simples como essa que a gente tem hoje na nossa casa. E aí tantos outros, saúde pública, urbanismo e saneamento, transporte terrestre, e nós poderíamos elencar vários exemplos de como a tecnologia tem transformado definitivamente a forma como nós vivemos. Um dos exemplos claros, como eu disse, notoriamente, é o fato de nós estarmos aqui. Se vocês fossem contar para uma pessoa do século XVI ou do século XVII o que é entrar numa máquina de metal que pesa toneladas e que atravessa oceanos, essa pessoa ia falar, olha, você não tomou o seu medicamento ainda hoje. Isso não é possível. E olha o quão longe nós chegamos. Nós chegamos porque nós acreditamos que nós poderíamos expandir o nosso potencial através da tecnologia. Na Vol, especificamente, nós particularmente cremos que a tecnologia só faz sentido se ela muda e transforma a vida das pessoas. Se não for para a gente ver pessoas mais felizes, com qualidade de vida superior, com mais tempo para se dedicar para suas famílias, para o seu desenvolvimento pessoal, para a sua competência, para a evolução do país, para a evolução da sua cultura, nada disso aqui faz sentido para a gente. Olhar para o mundo de hoje, pensar como ele pode ser amanhã, para nós, só vai fazer sentido se isso vai transformar o que a gente tem hoje para algo melhor. Caso contrário, é um tempo jogado em vão. 200 anos. Quanto tempo se passou e quanto tempo ainda a gente tem pela frente? A notícia que eu tenho que dar para vocês aqui hoje, caso vocês ainda não perceberam, é que a maior das revoluções que nós vamos viver na nossa era, ela ainda está só começando. Todos esses adventos que nós vimos agora, como exemplo, surgiram nos últimos 200 anos, impactaram drasticamente e definitivamente a maneira como a gente vive, mas a grande e principal revolução está acontecendo no nosso mundo agora, na nossa frente, nos nossos celulares, dentro das nossas casas. Quantos de vocês aqui têm assistentes de voz pessoal em casa? Alexa. É uma realidade. Hoje em dia a gente já conta com isso. Contar com essa chegada de tecnologia e olhar para o seu impacto é mais do que um dever para a gente. Olha o tamanho do resultado que isso pode gerar para o mundo. Falando agora num contexto mais amplo. A McKinsey liberou um relatório há 2 anos, indicando que a inteligência artificial vai fazer o PIB do mundo subir 16%. A simples chegada da IA vai transformar a capacidade de pessoas e empresas de produzirem em 16%. Todo mundo em choque, mas calmem. Vejam o que é mais chocante. O maior impacto da inteligência artificial no crescimento do PIB global está justamente na indústria de produtos e serviços. São esperados 24% de aumento do PIB de empresas que produzem produtos e entregam serviços. A indústria de viagens é uma delas. A indústria de gestão de despesas é uma delas. É o maior salto esperado pelas empresas em segmentos de negócios, em comparação com todos os demais. Quem está falando dessa transformação não sou só eu. Não somos apenas nós, dentro das nossas empresas, dentro das nossas casas. O CEO da Microsoft, Satya Nadella, descreve em uma frase como será esse mundo que hoje está sendo moldado e que logo amanhã teremos em todos os nossos ambientes. Teremos com fácil acesso. The way I think about it is, first you have to embrace what's new, right? And that's where I think even, now that we're even 2 to 3 years in, depending on how you count into this, AI era and this agentic web era, the patterns of what it means to build agents, build apps is becoming clearer, right? So you have to really go look at this tech stack that you have, that you built maybe for a previous workload, now needs to be really thought of from first principles for the new workload, right? There is a workflow here where people inside of a development organization are going to work with these AI agents to essentially work down the deficit we have. That's the world I sort of see, more so than anything else. Like, for example, that's why I think the Kua agents, for example, the computer use agents, have to sort of get to a point, one, they've got to be fast and better and more reliable, but the more importantly, they have to be chained as part of some intent of mine, right? It's not like I'm going to go give task.
I'm going to have a high-level intent, and then someone's going off and doing a bunch of work, and I can inspect. It's like agents are going, I think 2 years from now, we're going to say, yeah, agents, I build them like all day, like I build docs and spreadsheets. And I think that's going to I come with a basket of them. There you go. I have a basket of my agents. O CEO da Microsoft diz que muito em breve, como vocês viram, todos nós teremos os seus próprios agentes de inteligência artificial. A gente sai do campo conceitual do que é IA e fala do pragmatismo de aplicar inteligência artificial com foco em entregas, com foco em resultados. Pode parecer muito confuso isso no primeiro momento, então eu vou trazer para vocês algum exemplo. Na função de gestão de viagens, assim como algum dia alguém não tinha acesso à energia elétrica, não tinha acesso à refrigeração, o transporte marítimo global não permitia rotas internacionais de comércio, alguém em algum momento viu que a sua capacidade de se conectar com o mundo e entregar resultados poderia ser ampliada com o uso de tecnologia. A inteligência artificial é um recurso. Ela aumenta o potencial e a capacidade do ser humano. Então, no nosso contexto, nós aqui na figura de gestores de viagens, de despesas corporativas, é como se a gente assumisse uma figura de um grande super-herói. Então, imagine que com os agentes de inteligência artificial, todos nós aqui sairemos dessa plenária com uma roupa de super-herói, uma armadura, com recursos que vão aumentar e potencializar o nosso local de chegada, até onde conseguimos ir, qual resultado conseguimos entregar, sem perder a nossa essência. Não sei se vocês separaram, o depoimento do Satya, ele fala exatamente sobre o quanto a intenção do ser humano ainda é crucial para a inteligência artificial trazer bons resultados. E para a nossa visão de mercado e do nosso futuro, isso não poderia ser diferente. Então, hoje eu tenho aqui o privilégio de apresentar para vocês o Vol Smart Hub. O Vol Smart Hub é o primeiro marketplace de agentes de inteligência artificial especializados em gestão de viagens e despesas corporativas. A gente sai da linha conceitual, da linha da introdução do que é inteligência artificial, e numa ação de muito protagonismo e visão de futuro e empatia, entrega para o mercado, para os nossos clientes, uma solução prática, com uma aplicação real de inteligência artificial. Agora é a hora da Vol prover para todos vocês a grande roupa de super-heróis. Nós vamos anunciar aqui hoje os 3 primeiros agentes, o AirSave, o Rates Audit e o Expense Audit. São os 3 primeiros recursos que vão trabalhar para os gestores de viagens. Vão ampliar o potencial da gestão de viagens corporativas no Brasil, entregando mais do que ferramentas, resultados, interações, sucesso. O primeiro agente de IA, o AirSave, o próprio nome diz, tem uma incumbência e a intenção de apoiá-los na redução de custos com passagens aéreas. Agora, para sair da linha técnica e entrar na parte prática, vou apresentar para vocês como que ele já está operando na Vol. Uma vez habilitado dentro do Vol Smart Hub, esse agente de IA tem como incumbência a pesquisa constante por preços mais baratos de voos antes da sua aprovação. Então, com o agente habilitado, os gestores de viagens com acesso à Vol poderão definir as regras de uso desse agente de IA, direcionando ou não a sua atuação para avaliar uma redução de custos para um voo como foi inicialmente reservado, substituir esse voo por voos de itinerários similares. Então, digamos que por algum momento existe uma redução da tarifa daquele voo reservado antes da aprovação. Caso o mesmo voo escolhido pelo colaborador ou pela colaboradora reduza o seu preço antes da aprovação, esse agente já foi dentro da Vol, já reservou o voo novamente com um novo localizador com um preço menor e garantiu que o que vai ser enviado para aprovação tem um custo médio menor. Da mesma forma, se porventura existe um voo com horários similares, então digamos que exista um voo com partida às 7 horas da manhã e o horário de chegada às 8 horas da manhã. Se há, por exemplo, um voo que sai às 6h50 da manhã, 10 minutos antes, e que vai chegar 10, 15 minutos depois, com o número de escalas e conexões que vocês definirem na própria ferramenta, o AirSave substitui o itinerário do seu viajante por um itinerário com custo significativamente menor. Essa configuração pode ser feita para grupos de colaboradores, para perfis de viajantes, e habilita de forma imediata um potencial de reduzir custos sem abrir mão do seu acordo corporativo, sem eventualmente prejudicar a experiência do seu viajante, entregando mais visibilidade, ampliando o papel e a atuação do gestor de viagens. Para aprovação, o fluxo segue normal. O aprovador ou a aprovadora recebe o pedido de deliberação, já com a informação que o agente de IA identificou uma oportunidade de reduzir o custo médio daquela viagem, aplicando a inteligência artificial para substituir o itinerário.
lógico, com toda a informação na mão. O AirSave também é super eficiente e dá visibilidade para todos os gestores de viagens de qual é a economia que foi realmente gerada pela atualização desse agente dentro do seu marketplace. Então, dentro do OBT, a gente colocou o primeiro grande recurso para aumentar o potencial e o poder de resultado dos gestores de viagens. A gente sabe que em muitas empresas, essa figura é uma figura que ela trabalha sozinha. Normalmente são pessoas ou, no máximo, duplas de trabalho. Com o AirSave, vocês começam a ter, de fato, um exército que vai fazer isso para todas as reservas de voos, buscando todas as oportunidades de redução de custos. O segundo agente é o Rates Audit. O que o Rates Audit faz? Ele vai avaliar o diretório de hotéis que vocês têm negociados, os hotéis com as tarifas, as condições, datas de blackout, valores médios, tipos de apartamento, categorias e períodos. Com o upload do diretório dentro do OBT, esse agente de IA vai simular várias reservas nos hotéis do seu diretório para testar se a tarifa acordo está carregada. Sabe aquela história de que a gente descobre que a tarifa média do hotel negociado está aumentando depois de algum tempo? Com esse agente, há uma grande mitigação desses casos em que a tarifa não está disponível e que a reserva segue em tarifas diferentes. Com a habilitação feita, o Rates Audit vai fazer as simulações de reserva, vai apontar para vocês quais hotéis e em quais ocasiões a reserva não apareceria com a tarifa acordo em um log auditável, em tempo real, dentro da ferramenta. E o que é mais incrível, o agente vai entrar em contato direto com os hotéis, identificando e trazendo os insumos para que a tarifa seja recarregada. Então, a cada momento em que o hotel não apresenta a tarifa acordo nas regras de negociação da sua carta acordo que estão no seu diretório, o Rates Audit identifica a não presença dessa tarifa, interage com o hotel, solicita o carregamento. E assim, ele é muito insistente, tá, gente? Esse agente ele tem muito do meu perfil, é uma pessoa que não desiste nunca. Então, ele acessa o hotel várias vezes, falando, olha, eu ainda não identifiquei a tarifa carregada. Esse preço que está negociado para o meu cliente, ele ainda não está visível. E ele só finaliza as interações, no primeiro momento, por e-mail, com os endereços de contato, comerciais e reservas do hotel, uma vez que a tarifa foi identificada e que ela está online. Então, a gente consegue acompanhar isso tanto dentro do log do agente, no Marketplace, no Vol Smart Hub, e também dentro das interações que são feitas por e-mail. Um grande BI traz para vocês uma visibilidade em tempo real de quais tarifas estão carregadas e quais tarifas não estão carregadas, para que a gente consiga atuar de forma estratégica, orientando e renegociando com hotéis tarifas que de fato possam ser utilizadas. O terceiro agente de IA é o Expense Audit, que eu já caí na malha fina e eu sei que a Jordana já caiu também, que ela me contou ontem à noite. Já imaginaram, gente, vocês terem centenas, milhares de agentes de auditoria para olhar todo recibo de comprovante e prestação de contas que o seu time faz? Todo recibo, 100%. Não é só por amostragem, é todo recibo auditado. Esse agente de IA, diante da configuração dele dentro da Vol, e aqui é importante trazer, os 3 agentes de IA da Vol são exclusivos da Vol. Quem trabalha com a Vol utiliza a nossa ferramenta para pagamentos, prestação de contas, consegue ter acesso a esses 3 agentes, e esse último em especial porque ele faz a leitura de todos os reembolsos e solicitações de pagamentos feitos através da nossa solução. Esse agente de IA analisa todos os recibos, lê a sua política de despesas, interpretando o que pode e o que não pode, e aí ele deixa o funcionário, talvez numa situação constrangedora, né, Jô? Como a gente ficou outro dia. Eu não bebo cerveja. Quem me conhece sabe que eu não bebo bebida alcoólica. Não vou falar da Jordana, que não é uma questão pessoal, mas... Eu não bebo cerveja. Mas a gente outro dia saiu para jantar e eu tirei uma foto de um recibo que tinha uma bolacha da Amstel do lado. E o agente de IA, com o OCR, que está embarcado na solução naturalmente, fez a leitura disso. Só que, em vez de isso cair para uma pessoa, fazer uma avaliação, interagir comigo por e-mail, me ligar, mandar um Slack ou um Teams, o próprio Expense Audit interagiu comigo através do WhatsApp. A interação é feita solicitando o envio de um novo recibo que não está legível, validando se o valor do recibo, por ser incompatível com a prestação de contas, é de fato o recibo que deveria ser submetido, analisando se o pagamento foi feito, porventura, em um estabelecimento em um horário ou local discrepante com a minha jornada de viagem. E essa interação pode ser feita tanto pelo WhatsApp, quanto pelo Teams, quanto pelo Slack, quanto pelo e-mail. Para todos os recibos, 100% dos pagamentos e prestações de contas. Olhando a qualidade da imagem, os dados da imagem, cruzando o dado da jornada e dando para vocês a visibilidade do status de todas essas interações. Esses 3 agentes já estão em funcionamento. E esse é o que me deixou mais sem graça. Eu preciso falar a verdade.
O nível de acuracidade, de facilidade e um trabalho que é perene, né? Uma auditoria feita em 100% dos pagamentos, em 100% dos recibos, sem intervalo de tempo. Então, fim de semana, madrugada, quarta-feira de tarde, o pagamento foi feito agora, em poucos minutos. Se há alguma inconsistência que esse agente apurou, o próprio agente de IA interage com os colaboradores. Mas, agora eu quero ver todo mundo boca aberta. O que esse agente faz? Se vocês, na figura de gestão de viagens e despesas, quiserem entender quais são as justificativas pendentes, o que ainda falta para os meus colaboradores reportarem recibos que ainda estão pendentes, quais são as pessoas, centros de custos, projetos que têm maior nível de anomalias ou inconsistências detectadas, pasmem, o próprio agente traz para vocês uma visão resumida de todas as interações efetuadas em algum período que vocês pedem, por e-mail, por WhatsApp, por Slack, por Teams, e o próprio agente de IA dá a visibilidade de todos os tempos e movimentos, de tudo que há ainda de ser resolvido. A visão do BI permanece, é possível que vocês façam uma avaliação de todos os recibos e possíveis anomalias em tempo real, dentro de uma plataforma web, como vocês já utilizam. É possível identificar também em tabelas, vocês podem exportar, podem pedir para o agente de IA enviá-los por e-mail, como anexo, como CSV, como XLS. E essa visão fica toda habilitada para uma jornada mais segura, mais completa, mais potente e sem limites dentro da Vol. Esses são os 3 primeiros agentes de IA, AirSave, Rates Audit e Expense Audit, que já estão em funcionamento da Vol e que a gente vai ter o grande prazer de conversar a respeito deles e de todos os outros que estão por vir com todos vocês aqui ao longo do dia de hoje. Não à toa a gente colocou os 2 robôs da Beyoncé lá na frente para simular o trabalho dos agentes de IA. E eu queria dizer que esse é só o começo. A nossa trajetória está olhando para o que a gente aprendeu com o mundo nos últimos 200 anos, desde o período pré-industrial, e projetando o nosso legado que a gente quer deixar daqui para frente para vocês e para as próximas gerações, para os próximos 200 anos. Muito obrigado.